Que bênção. Quero convidar vocês para se assentarem. A presença do Senhor, ela nos enche, ela nos transborda. Obrigada, Brian. Deus te abençoe. Você me consegue uma água, por favor? Porque eu dei tudo. Eu cantei como se não houvesse amanhã. Estou muito feliz de estarmos reunidos aqui. A conferência nasceu no coração de Deus e nós só estamos fazendo aquilo que o Senhor nos chamou. Nós estamos aqui em missão, nós estamos aqui com um objetivo e reunidos em unidade. Você crê? E isso é uma bênção. Eu quero perguntar quantos são do Ministério Infantil, Lagoinha Kids ou de outra igreja? Levanta a mão. Amém. Pode baixar. E agora, quantos vieram aqui apenas porque são pais? Levanta a mão. Glória a Deus. Eu quero dizer que vocês estão de parabéns, viu? Porque a partir de vocês já começaram mudanças, não é mesmo? Então, nós estamos reunidos aqui com uma missão. E as crianças, elas estão hoje aqui no culto com a gente também. Bênção, hein? Glória a Deus. E eu quero perguntar para as crianças, alguns estão no colo do papai e da mamãe, lá da Fê, né? Aqui também. Cadê o Caio? O Caio está brincando? Ah, está na avó. Eu quero perguntar para vocês, o que é cura? Quando que a gente precisa de uma cura? Quando a gente está doente. E é exatamente isso, né, Cláudia? Tu já ficou dodói alguma vez? Tu já ficou doente? Já teve gripe? Teve? Agora tu tá boa? Sim? Sabe que o nosso mundo, ele tá doente. Ele tá doente porque ele não consegue ouvir, discernir. Quando a gente está doente, a gente tem alguns sintomas. Quem já teve febre? Então, quando a gente está doente, a gente tem algumas coisas que vão dando sinais que a gente está doente. O mundo está doente porque as pessoas não sabem mais reconhecer a verdade. Algum de vocês sabe dizer o que é a verdade? Onde a gente encontra alguma verdade? Na Bíblia. A Bíblia é a verdade. E a gente precisa entender que a Bíblia é a verdade e se o mundo está doente, a Bíblia é o remédio, porque a cura é Jesus. A gente precisa entender que toda criança que está lá no Ministério Kids precisa saber que Jesus é a cura. Quem é Jesus? E eu quero pedir, por favor, Jason, traz para mim, tem uma maletinha ali. Quando a gente estava na pandemia, todo mundo queria o quê? Uma cura. Mas é vacina, vai doer. Mas é remédio. É ivermectina para cá, azitromicina para lá. Quando a gente não sabe a verdade, a gente acredita em qualquer coisa. Uma pandemia. Quem aqui lembra da pandemia? Não tinha aula, né? Isso aí vocês não esquecem, né? Glória a Deus. 1 ano sem aula. Geração privilegiada. 1 ano. E se alguém tivesse a cura?
E se alguém tivesse certeza que aquilo era a cura? Será que ia pegar a cura para si? Ia pegar para si a cura? Ou ia sair gritando: eu tenho a cura! Eu achei o remédio que resolve o problema do Covid. Eu quero dar para ti, eu quero dar para ti, eu quero dar para ti. Ou ia dizer: eu vou guardar só para mim. O que tu faria, Alice? Se tu tivesse o remédio que curasse o mundo, tu ia querer dar para todo mundo ou tu ia guardar só para ti? Entregar para todo mundo? Uau, é inesgotável, tá? Tu pode dar para todo mundo, não vai acabar, com certeza. Então, muitas vezes a gente fica preocupado com tudo que está acontecendo no mundo e não se dá conta que nós temos a cura. Então nós precisamos, de verdade, saber que nós somos portadores de algo muito especial. Jesus é a cura. Amém, crianças? E agora eu quero convidar as crianças para irem lá brincar no Kids, um pouquinho, que eu vou conversar com os voluntários e os papais sobre a doença do mundo. E aí a gente vai falar um pouco das feridas e daquilo que traz mau cheiro. Então não é bom as crianças ficarem. Tirem as crianças da sala. Podem brincar no brinquedão, na piscina de bolinha, no escorregador, que vocês já passaram na prova. Jesus é a cura. Sabe, irmãos, que a sociedade ela está doente, ela está confusa, com confusão mental. Elas estão sem saber em quem crer, estão sem fé. Elas têm medo de ter família, mas também têm medo de não ter família. Tem medo de ter filho, mas também tem medo de não ter. A sociedade tem medo de não ter dinheiro, de passar necessidade. Mas também ela tem medo de ter muito dinheiro e ser roubada, trapaceada. Sabe que se nós temos a cura e se a sociedade está doente, a gente faria como Alice. Eu creio que a gente sairia colocando remédio em todo mundo. Mas Satanás, o diabo, ele quer que a sociedade permaneça doente. Quando a sociedade permanece doente, ele lucra. O que o diabo sempre quis? Ser igual a Deus. Quem Deus ama, quem Deus multiplica, por quem Deus enviou seu Filho para morrer? Pela humanidade. O que o diabo quer? Destruir a humanidade. Então, dissemina morte, aborto e tantas outras coisas para destruir a humanidade. O divórcio, o amor está se esfriando de quase todos. Você não sente isso? Sente que há um tempo atrás a gente via reportagem sobre pedofilia, a gente ficava com o coração doendo. E agora a gente vê e diz: olha, mais um caso. Ainda dói, sempre vai doer. Mas parece que a gente vai ficando anestesiado com as coisas mais absurdas. Com o pecado mais lamaçal que existe. Então a gente precisa prestar atenção. Porque às vezes dentro da igreja, a gente quer que as crianças sejam salvas, que as famílias sejam alcançadas, mas a gente não quer colocar o nosso nome lá na escala. A gente quer ver transformação, mas a gente está sempre reclamando do ministério. Deixa eu te dizer, se tu tem a cura, é porque tu foi chamado. Para de duvidar da tua capacitação.
Para de olhar com olhos naturais. Tu foi escolhido por Deus para saciar a dor, para blindar as crianças. Sabe o que é mais triste? É a covardia do diabo. Porque as crianças, elas não podem se defender, elas não têm força física, elas não têm conhecimento para se defender. As crianças, elas não têm argumentação para se posicionarem. Elas são vulneráveis. A nossa lei diz, em relação à proteção, a vulneráveis. E há tanta covardia porque eles estão vivendo a violação do direito deles em casa, sendo abusados, sendo negligenciados, não sendo ensinados a palavra. Mas quem está com a cura na mão não vai perder a oportunidade de colocar o remédio na vida das crianças. E o remédio é Jesus. E se Deus tem muitos filhos e quer ter mais filhos, o diabo quer destruir os filhos de Deus e impedir com que eles se multipliquem. Mas Deus é soberano, Ele é rei e Ele não divide a glória dele com ninguém. Ele é pai e Ele quer todos os filhos. Por isso nós evangelizamos crianças. Como a Verônica já falou, o Espírito Santo não é infantil, não é do tamanho das crianças, é o mesmo Senhor. Então toda vez que tu for preparar uma aula, que tu for ministrar, tu tem que pensar, tu é o pastor dessas crianças, a pastora dessas crianças, e tu vai colocar o remédio na porção, na dose por dia. Todo culto tu vai pingar um pouquinho da cura, do remédio. Temos dificuldades? Sempre teremos. Mas Jesus está voltando, o nosso tempo está curto. Então nós precisamos fazer aquilo que é necessário. Nós precisamos fazer aquilo que está urgente para proteger e guardar estas crianças, porque são os filhos de Deus. Então, diz no texto de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Se trabalhamos e lutamos é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ordene e ensine estas coisas. Aqui estava falando para Timóteo. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha volta, a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino, Timóteo. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Quando nós temos algo carregado do Senhor, uma missão que Deus nos deu, e nós negligenciamos isso, não fazemos ou fazemos desleixadamente, nós estamos em pecado. E a consequência do pecado é morte. Alguém vai sofrer. Então nós precisamos ter em mente que nós temos uma responsabilidade. Mas pastora, não é o meu filho. Mas se tu tem a cura, tu não vai dar para uma criança? Porque não é o teu filho? Como igreja, a gente precisa se preocupar com o alimento que as crianças estão recebendo no Kids. Que alimento é esse? E o que as nossas crianças precisam saber? No texto de Mateus 16, Jesus pergunta, e acho que é a terceira vez que eu vou falar na igreja esse mesmo capítulo, esse mesmo versículo, porque eu acho que Deus quer que a gente viva isso de verdade. Então eu vou repetir. Falei ontem no culto das mulheres também. Pedro, quem estão dizendo que eu sou? Jesus perguntou. Uns dizem que é Elias, Mateus 16, capítulo 16. Outros dizem que é profeta. Pedro, mas quem tu diz que eu sou? O que tu está falando de mim? Então Pedro diz, tu és o Deus vivo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz, não foi carne nem sangue que te revelou.
Ninguém te contou isso. Foi o próprio Espírito que falou para ti, que te revelou, que te deu entendimento. Então é por isso que eu vou edificar uma igreja. E contra essa igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Sabe qual é a missão do Lagoinha Kids? Falar quem é Jesus. Quando nós temos cédulas, alguém tem cédula de dinheiro ainda aí? Alguém é rico? Que faz Pix e ainda tem dinheiro saindo da bolsa? Quando a gente pega uma cédula de dinheiro, não? Glória a Deus. Quando a gente pega uma cédula de dinheiro, que elas estão se acabando, mas esse é um exemplo que eu ainda posso usar, porque aqui todo mundo sabe que é dinheiro, né? Físico, né? Ah, tá bom. Como a gente vai saber que esse dinheiro é verdadeiro? E quais são os falsos? Se eu estiver diante de 5, 10, 15 notas e eu te falar, pega a verdadeira, como é que tu vai pegar a verdadeira? Será que tu não vai ser confundido? Não, né? A gente sabe que dinheiro é verdadeiro. Então, uma irmã perguntou para um pastor Shed. E o pastor Shed falou, tu precisa saber qual é a nota verdadeira, as características, a marca da água, o emblema, o desenho, a cor, a textura. Tu sabendo a verdadeira, todas as outras são falsas. E assim é a palavra de Deus, assim é Jesus. Quem é Jesus? Quem é o Senhor? Quem é o nosso Deus? As crianças precisam saber reconhecer. Mas por que, pastora? Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, fala que o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Você sabe o que é doutrina? A doutrina, ela é um conjunto de princípios que servem de base a um sistema que pode ser literário, filosófico, político ou religioso. Então nós, cristãos, doutrinamos para o bem. O mundo vai doutrinar para o maligno. E não existe meio termo. Todo mundo que ensina, ensina alguma coisa. Ou é benigno, ou é maligno. E nós precisamos chegar no coração da criança primeiro, com Jesus. Porque tudo aquilo que for maligno, elas vão repelir. Opa, isso aqui está indo contra o meu Senhor. Isso aqui está indo contra o que eu estou aprendendo, o ensino que eu estou recebendo. Nós estamos recebendo crianças doutrinadas por Satanás. Elas chegam no Kids e elas dizem, ah não, mas eu posso ser o que eu quiser. É verdade ou não é? A gente tem que dizer, a gente tem que desconstruir aquilo ali, usando a palavra de Deus e falando a verdade. Olha, a palavra de Deus diz que o Senhor te fez homem ou mulher. Então as crianças, elas precisam ser ensinadas. Mas essa doutrina do mundo está vindo forte. Está vindo com tudo. E elas precisam saber reconhecer. Então para de perder tempo dando desculpas para não cuidar das crianças. Às vezes é porque não tem sala, porque não tem estrutura, porque não tem isso, não tem aquilo. Dá uma injeção na tua equipe, na tua igreja, dizendo, ei, nós estamos em missão. Eu e você vamos chegar primeiro no coração das crianças hoje. Hoje a gente vai colocar a dose de remédio do dia. Do que eles receberam no colégio, nós vamos vir com a verdade, com Jesus, nós vamos ensinar, nós vamos doutrinar para o bem, para aquilo que é benigno, para aquilo que é espiritual, para que elas sejam blindadas, guardadas e pasmem, o diabo não pode tocá-las, porque onde o nome de Jesus é estabelecido no mundo espiritual, a igreja prevalece, a igreja avança, a igreja é estabelecida e o inferno retrocede. Não pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Então nós precisamos ter isso como uma verdade nossa. Eu estou cansada, mas hoje eu estou lá no Kids.
Azar do meu cansaço. Eu dei aula o dia inteiro num colégio, mas agora eu vou semear a cura do dia sobre as crianças da nossa igreja, porque eu vou evangelizar, eu vou pregar as boas novas. Eu estou em missão. Não é a minha profissão, é aquilo que eu carrego, porque o Senhor colocou sobre mim, sobre ti, a bênção de evangelizar crianças. Recebe, assume essa posição. Ai, mas é que hoje eu estou um pouco resfriado. Que nem disse o Richard, né? Vamos repreender e bora. Não foi a Vê que falou, né, Vê? Não podemos dar desculpa, vamos orar. Estou com dor de barriga, vamos orar. O diabo vai querer colocar uma dor de barriga. E a gente vai dizer não. Hebreus 4:12 diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e a intenção do coração. Que o Senhor possa esquadrinhar o nosso coração, analisar o nosso coração minuciosamente e encontrar adoração verdadeira e genuína. Eu não sirvo no Kids por obrigação ou porque não tem ninguém para fazer. Eu sirvo no Kids porque não me interessa o que os outros pensam. Eu vou assumir a responsabilidade porque eu tenho a cura. E essa cura a gente pode ler como salvação. Você vai deixar uma criança ir para o inferno? Você vai deixar violarem ela? Porque negligenciamos a palavra de Deus? Não, a gente não lava as mãos, a gente assume a responsabilidade. E é isso que o Senhor tem nos chamado nos últimos tempos, para assumir uma responsabilidade. Ah, mas é dos pais? Não, é de todo cristão. Todo cristão tem a obrigação de proferir Jesus. Porque se nós não falarmos, as pedras clamarão. E não é que as pedras vão pregar, as pedras vão gemer, a natureza vai gemer, esperando e pedindo a volta de Jesus. Porque a coisa vai ficar muito feia. Então nós precisamos agir, não ficarmos apenas assistindo. E a cada rios e mensagem que a gente recebe pelo celular, a gente chorar. Sentar e chorar não vai resolver. A gente está sendo chamado para arregaçar as mangas e fazer. E a gente vai falar, a gente vai preparar o cultinho e o Espírito Santo vai fazer todo o resto. Então a gente precisa confiar no Deus a quem a gente serve. E glória a Deus por isso, porque nós não estamos sozinhos. Se daqui a pouco tu te sente sozinha, não te sente, não. Tu não tem nada mais, nada menos que o próprio Senhor contigo, né? Um general de guerra. Imagina você estar lá ministrando sozinha no Kids e entra um general do exército e diz assim: não, tu não vou deixar sozinho, irmão, eu tô aqui contigo. Tu vai te sentir super protegida, não vai? Olha aí, chegou um general de guerra para me ajudar com as crianças. É isso, o Senhor está conosco. Então confia. E a Bíblia, ela está carregada de doutrinas e princípios. Mas essa doutrina, esse princípio é de vida. O mundo doutrina para a morte, para o afastamento de Deus. Eu estava ouvindo essa semana e é uma verdade. Até mesmo quando a gente... as pessoas no mundo, elas dizem que vão meditar para fazer o quê? Esvaziar a mente. Esvaziar a mente... Já diria minha mãe, quem tem a mente vazia é a oficina do diabo, né? A gente está lá de mente vazia, a gente vira presa fácil. Agora, o que a palavra de Deus diz? Que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Então é isso que a gente precisa fazer com as crianças, enchê-las. E a gente, às vezes, vem muito preocupado em fazer uma aula criativa. Ou mais preocupado ainda em mantê-los sentados, quietos, para não fazer barulho e não atrapalhar a igreja. Mas essa não tem que ser nem um pingo da nossa preocupação. Vocês já pararam para pensar sobre a presença do Senhor sobre o Kids? É isso que a gente precisa almejar. Então a gente se prepara antes,
Oração e jejum é arma de guerra. Louvor é arma de guerra. Cantem com as crianças, louvem com as crianças, ensinem a palavra de Deus através de músicas, de memorização, para que elas possam estar respaldadas, tendo conhecimento da palavra. O louvor é uma arma e nós podemos usar. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Então as nossas armas são espirituais. Se tu acha que tu está despreparada porque tu não tem folha de ofício para ministrar as crianças, eu vou te dizer que tu está despreparado e despreparada se não tu estiver jejuando e orando antes de ir para um campo de batalha. E as nossas crianças estão sendo atacadas dia após dia, na sua identidade, no seu emocional, no seu coração, no seu conhecimento. Porque os pais, eles estão transferindo a responsabilidade, eles estão pacatos no ensino da palavra. Então, quando eles vão até a igreja, é a oportunidade da gente encher aquela criança. Amém, irmãos? Vocês estão aí? Então eles precisam saber que Jesus Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus. Ai, pastora, eu estou preocupada porque a gente precisa ensinar para eles todos os livros da Bíblia. Isso pode ser uma atividade bem legal e é importante a gente ler toda a Bíblia com eles. Mas as nossas crianças precisam ter na ponta da língua quem é Jesus, quem é o Senhor e quem é o Deus a quem elas servem. Então a gente precisa ter a visão, a missão, o foco. Em Salmo 127, versículo 4, versículo 5. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. E aqui eu peguei uma versão, acho que é internacional, tá? Que fala assim: não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Esse texto, quando eu li, mexeu muito comigo. E eu também sempre cito ele. Sabe que as crianças, elas não vão reconhecer, a família não vai reconhecer o diabo quando já tiver instaurado, familiarizado. Não, olha só, a minha família tem a cultura da mentira, a cultura do divórcio, a cultura... Não, está familiarizado. A gente precisa buscar a santidade e o ensino da palavra de Deus para quando o diabo bater a porta, eles reconheçam: essa batida não é do nosso Senhor, essa música não é do nosso Senhor, essas palavras não são do nosso Senhor, essas informações não são do meu Senhor. Então eles não vão abrir a porta do coração para receber. Isso é um ensino preventivo. E o Lagoinha Kids tem que ter intencionalidade naquilo que vai ensinar. Os pais precisam ter intencionalidade naquilo que vão ensinar. Aí depois a gente tem que vir com a cura para aqueles que já estão vivendo essas coisas através do uso do celular. Essa semana eu postei as cartinhas de Pokémon, né? Que tem um QR Code que acessa a link de pornografia. Mas esses desenhos japoneses, vocês podem pesquisar. Põe Pokémon demoníaco, vocês vão ver um monte de pregação e de estudos que está lá no YouTube e no Google também. Por quê? Porque esses animes, eles têm uma sequência. Você começa olhando desenhos bem infantis, de criança, bem inocente. Aí você passa para, né, um desenho um pouco mais... Eles criam um desenho para que você os assista a vida toda. Aí existem os desenhos adultos, de pornografia. Então a criança, ela está achando que ela está assistindo lá o desenho dela, mas aí ela começa a olhar, começa a receber, começa a ver que tem até demônio bem explícito nos desenhos. Ah, mas é que é desenho para adolescente. Não é desenho para filho de Deus, para cristão. Se você está olhando o desenho, aquilo ali não te dá paz, tu começa a ver que tem alguma coisa, não deixa assistir. Não passa para os teus filhos. Tudo agora tem a tal da Wandinha.
A Wandinha é filha da luz por um acaso? Aí a gente, não, mas é que não tem nada, pessoal. Não tem nada. Vai ficar assistindo Filho das Trevas, se torna referência. Se torna referência. A música que toca na Wandinha está em vários programas do YouTube. Eu tenho filhos pequenos. E às vezes eu deixo eles assistirem só os capítulos, episódios que eu já assisti de alguns programas. Por exemplo, né, Maria Clara e JP e outros YouTubers. Mas eu me dei conta que eles fizeram vídeo com Wandinha. É o que a gente sempre assiste, mas camuflado. O episódio não aparecia Wandinha. Aparecia o quê? A música. Acabou, não assiste mais. Aqui em casa não assiste mais. Ai, pastora, mas eles vão ficar tão careta assistindo só 3 palavrinhas? Não. Eles vão se ocupar aprendendo a palavra de Deus. Porque Jesus está voltando e eles precisam saber. Eles precisam ter conhecimento. Pode aplaudir Jesus. Parece radical, mas se isso salvar eles do mundo e levar eles para a eternidade e não para um inferno, eu não vou negligenciar. Como mãe, eu prefiro que eles chorem, porque, gente, bem sinceramente, desliga a TV e vai jogar uma bola. A gente tem um cachorro. A gente deu umas missões lá de limpeza do cachorro. Tem que ver o quanto meus filhos cresceram emocionalmente limpando as cacas do cachorro. Porque recebe tudo de mão beijada. Não, vai ajudar nas coisas da casa. A Esther já me ajudou a lavar a louça. Algumas boas vezes lava excelentemente, brilhantemente. Ela tem 4 anos. Ela não é obrigada a lavar a louça. Não é responsabilidade dela. Mas a gente se diverte como família fazendo as coisas da casa juntos. Isso não é um peso. E as crianças, elas estão sentadas na frente de um celular, emburrecendo, porque cognitivamente é isso que faz, atrofia o cérebro, enquanto o pai e a mãe estão se matando para cuidar da casa. E a gente pode ensinar as crianças assim, gente, vocês não são escravos do celular. As crianças não leem mais a Bíblia. Mas o dia que sumir, a gente pode falar isso para elas, vai sumir a Bíblia do celular, tá? O sistema vai sumir com a Bíblia. Vocês vão precisar ter uma Bíblia física. Esses dias eu estava falando para o Sinésio, a gente precisa comprar pelo menos 8 Bíblias. 2 para cada filho. Porque a Bíblia vai começar a vir distorcida. A Bíblia vai começar a ter algumas coisinhas a mais. Corre e compra logo. Jesus está voltando. Faz teus filhos decorarem versículo. As crianças precisam decorar, memorizar versículo. E pastor, eu não sei, eu acho tão chato ficar repetindo. Vamos lá, Senhor, meu pastor, não faltará. Senhor, meu pastor, não, faz disso algo divertido. Uma música. Gente, usa o celular para pesquisar. Hoje a gente não cria nada, a gente copia tudo. Só que o adulto tem discernimento disso, a criança não. Por isso que criança não tem que ter celular, tá? Mas o adulto tem que usar isso como ferramenta de pesquisa para avançar o reino. Recursos criativos, brincadeiras criativas, músicas criativas. Deus tem dado isso para muitas pessoas e tem colocado à disposição de nós. Mas a gente muitas vezes está sempre naquela mesma rotina, porque não tem ninguém que faça, só eu faço. Deixa eu te dizer, pastor e pastora não assiste culto. A gente está sempre na ativa. E os nossos voluntários aqui têm isso no coração. Se não der para assistir culto, não tem problema. A gente assiste depois no YouTube. Porque nós estamos em missão. Nós, adultos, conseguimos buscar da palavra, nos alimentar. A gente não precisa ficar refém de culto. Não, pastor, é que se eu não assistir culto, eu não me alimento. Se você tem filhos, esposa, marido, sim, ideal você assistir o culto, cuidar da família. Mas o dia que não puder, porque você tem escala repetida, porque é só você no ministério, não tem problema. O Senhor está contigo e os céus estão te aplaudindo, porque tu está com a missão sendo executada.
Sabe quem diz que você está cansado? Sabe quem diz que você não tem recurso? É o diabo. Que Jesus já deu a faca e o queijo na nossa mão. Vai, façam discípulos. E aí a gente fica lá achando argumentos, desculpas, muitas vezes, para não ensinar os nossos filhos a palavra de Deus. É porque a gente não deu tempo, é porque estavam fazendo outras coisas, é porque a gente teve... Gente, até o culto usam de desculpa para não ensinar os filhos em casa. A verdade é que não tem desculpa. Se tem o remédio, tem que ser pingado de hora em hora. Tem que ser pingado dia a dia. Tem que ser pingado final de semana a final de semana. Agora começa o inverno, a gente tem que dar antibiótico para as crianças, não é mesmo? Não pode errar o horário. Eu tenho 4 filhos. Ai, gente. Pensa num desafio. É algo assim que eu oro para Deus, Senhor, não me deixe errar os remédios, Jesus. Porque às vezes é 4 remédios para cada criança. Eu desabafando, né? Mas é necessário, é a porção, porque eu sei que aquilo ali vai fazer bem para eles. Aquilo ali vai dar ânimo, vai gerar cura. Eles vão conseguir dormir bem, comer bem e não vão mais sentir dor. Você consegue deixar uma criança sentindo dor? Mas essa geração está gritando por socorro. Socorro. Não é nenhum e nem 2 casos, são muitos de que os pais não têm ânimo, porque isso é espiritual. E no fim dos tempos vai piorar, as pessoas não querem estar na igreja. As pessoas têm preguiça, porque existe uma opressão. Mas as crianças estão bombando. A gente quer estar no culto. Meu amigo está me esperando. Esses dias o Heitor, eu falei assim, filho, hoje tu não vai. Por N motivos, vai só o pai e a mãe. E ele falou, não, eu combinei com meu amigo de jogar as cartinhas assim, assim. Porque os vínculos, os relacionamentos são no corpo da igreja, são na família da fé. E isso é muito especial. Então nós precisamos entender que antes mesmo do diabo entrar, apenas quando ele bater a porta, as crianças já reconhecerão. Eles serão as flechas que vão reconhecer. Amém? Então nós não somos voluntários covardes. E nós não vamos deixar as nossas crianças vulneráveis para que no mundo espiritual elas sejam atacadas, elas sejam consumidas, violadas. Nós assumimos um compromisso diante de Deus. E para isso a gente precisa de maturidade espiritual. Conta comigo, Senhor. Você pode dizer para Jesus? Fecha os teus olhos, diz para o Senhor, conta comigo, Senhor. Talvez as minhas limitações, talvez com as minhas dores, mas eu carrego a cura. E eu quero curar a outros. Enquanto eu vou sendo curado, eu vou curando. Enquanto eu vou ministrando, eu vou sendo tratada. Eu vou sendo aperfeiçoada. Eu vou sendo curada. Eu vou sendo alimentada pelo Senhor. Eu vou sendo nutrida, fortalecida. E eu vou ficando de pé para fazer toda a boa obra que o Senhor me chamou. Seja como um ministério na igreja, seja como pai, como mãe sobre os nossos filhos. Decida obedecer ao Senhor. Você pode abrir os seus olhos e você pode se colocar de pé, por favor? Nós queremos ungir vocês. Nós estamos sendo igreja num tempo bem difícil. Nós implantamos Lagoinha em tempo de pandemia, quando nem reunir a gente podia. Mas o Senhor está conosco. E as portas do inferno não prevalecerão. A gente tem que ter isso como uma verdade. Nós precisamos lutar com armas espirituais. Nós precisamos jejuar e abrir os nossos olhos, a nossa mente, para enxergar o maligno. Eu falei isso na última reunião, e vou repetir porque tem várias pessoas aqui, né, que não são da nossa igreja,
pedófilos, satanistas estão se infiltrando nas igrejas. Lá no Kids, onde ninguém quer, para fazer a obra maligna. Quem tem que detectar? Nós. Aquele voluntário, ele também é estranho. Qual é a história? Da onde veio? É novo convertido? É convertido há muito tempo? Por que quer estar perto das crianças? Porque quem quer estar perto das crianças para fazer o mal para as crianças não vai se esconder no louvor, no boas-vindas. Vai se esconder no Kids. Então nós precisamos estar em alerta espiritualmente, mas também no mundo físico. Pega a ficha policial. Aqui a gente tem ficha policial. Aqui a gente segue no Instagram, a gente vê o que estão publicando. Para ficar no pé, para ficar cobrando? Não. Porque se está ensinando as crianças e vivendo uma vida paralela, tem coisa errada. Então a gente sempre valoriza o nosso voluntário. Se ele tem uma ficha limpa, se ele ensina do amor de Cristo, se ele está cumprindo a missão, ele é precioso. A gente incentiva o pessoal a não deixar o ministério. Eu vou trocar de ministério. Quem está no Kids é de confiança. Tem um valor, é especial. Não é qualquer um que a gente vai botar no Kids. Então pensa bem antes de entregar para o teu líder aquela carta, né? Eu queria dar um tempo. Para quê? Para enquanto você está descansando, o diabo está se aproveitando? Para que quem venha te substituir venha falar doutrinas de demônios dentro da igreja? Sabe que existem muitas formas da gente destruir as crianças. Às vezes é ensinando errado, e às vezes é não ensinando nada, achando que a criança está lá para não fazer nada, só para não atrapalhar o culto. Não podemos perder a oportunidade de semear Jesus no coração delas, de semear a verdade, porque sim, Satanás vai bater a porta e eles vão precisar reconhecer, eles vão precisar se posicionar. A gente precisa ensinar eles a dizer não, em nome de Jesus. Não, em nome de Jesus, porque lá na casa deles a gente não pode estar, mas o Senhor está com eles, e eles vão poder clamar pelo Senhor. Não toca, em nome de Jesus. Céus contam contigo. São muitos os casos de abuso. Dói muito pastoralmente receber pessoas que dizem, eu fui abusado. São feridas profundas e só o Senhor cura. Só o Senhor salva e resgata alguém que foi violado na infância. Então nós podemos chegar antes, ensinar eles a se protegerem, ensinar eles que eles não estão sozinhos, ensinar eles que Jesus está com eles, e que o nosso Deus é poderoso, e que o nosso Deus é forte, é grande, o nosso Deus é maravilhoso. E o Senhor é o príncipe da paz. E quando nós estivermos lá no Kids, declara a palavra do Senhor. Jesus, tu és o príncipe da paz. Fala baixo no Kids, não precisa gritar. Declara, Jesus é a autoridade nesse lugar, e as trevas se sujeitam à autoridade do Senhor. Tu vai ver quando tu começar a viver o Lagoinha Kids espiritualmente, as coisas naturais vão fluir naturalmente. E essas crianças, elas vão ficar fortes, porque no fim dos tempos elas vão profetizar Jesus. Quando nós adultos não pudermos falar, quem vai falar sobre Jesus serão as crianças. Se elas vão ser as portadoras da cura, se elas vão carregar a cura, a gente precisa ensinar elas a usar essa arma poderosa. Nós precisamos dizer qual é a dose, qual é a verdade, como funciona, quem é Jesus, o que Ele pensa, o que Ele fez e o que Ele fará. E eles precisam ter isso como verdade na vidinha deles. Então, Lagoinha Kids
é uma igreja. Já é a igreja hoje, sendo ensinada. Porque Jesus vai voltar e nós vamos levar todos os pequeninos conosco, amém? Não te acovarda, porque hoje tu recebe uma missão. Tu tem que entrar no céu com pelo menos 500. Pega essa missão para ti. 500. Pastor, nós precisamos trocar de templo. Pode ter 30 adultos no culto, mas o Lagoinha Kids tem 500. A gente vai inverter. Os adultos vão para a salinha, porque as crianças precisam usar o templo. Você entende isso? É algo grandioso. Aleluia, pode aplaudir o Senhor. Se hoje nós já vemos famílias congregando porque as crianças é que querem estar e não os pais, como você acha que vai ser a igreja do futuro? Quem é que vai adorar e vai abrir os céus na terra, vai invocar a presença do Senhor? As crianças. Perfeito louvor. Então, a gente precisa ter consciência que a gente está cuidando de algo muito precioso. E a volta de Jesus está aí. A gente não precisa ter medo. A gente precisa ter responsabilidade. Eu quero abençoar vocês. Eu quero abençoar as igrejas do Rio Grande do Sul. Como regional, nós abençoamos. Eu quero convidar todos vocês a virem aqui à frente. Se quiser trazer a bolsa, fica à vontade, as suas coisas. Nós vamos ungir todos vocês. Nós vamos ungir os pais. Sabe por quê? Porque nós estamos em guerra. E o diabo não pode tocar na nossa mente, no nosso coração. Nós vamos ter a mente blindada ao Senhor, jejuando, orando, mas com foco, com entendimento que nós estamos fazendo uma missão que o Senhor nos entregou e nós temos responsabilidade nisso. Daqui a pouco você é pastor, pastora na sua igreja, e eu quero te abençoar porque o Senhor vai levantar pessoas para te ajudar nesse ministério, pessoas capacitadas, pessoas com a mesma visão, com o mesmo entendimento, com graça, com dons, com alegria, vão servir ao Senhor. Porque o reino de Deus vai se expandir lá no Kids, lá com o pequeno, lá com o bebê, até os maiores, até os adolescentes, até os jovens. Essa é a igreja do Senhor. Os nossos filhos são flechas poderosas. O inimigo, ele não invade, ele não prevalece, porque a nossa aljava está cheia. Então, como igreja, nós precisamos cuidar deles. E o Senhor te capacita. O Senhor te enche. O Senhor te blinda. O Senhor te traz visão e discernimento. O Senhor te dá criatividade. O Senhor te enche com a sua presença. O Senhor te dá louvor, cântico novo. O Senhor te dá estratégia. Diz: eu recebo? Eu quero, Senhor. Eu recebo. Eu quero, Jesus. Está falando comigo. Para de achar que a profecia não é para ti. Diz: eu quero. O Senhor te dá armas de guerra. O Senhor te dá entendimento de como usá-las. O Senhor adestra as tuas mãos. O Senhor adestra os teus pés. Tu vai saber aonde pisar. Tu vai saber como pisar. Tu vai saber como fazer. Tu vai saber como falar. É autista? A gente vai ter muitos treinamentos para capacitação de conhecimento. Mas o Senhor vai te encher, porque tu vai começar a ter discernimento e vai saber o que fazer, o como agir para chegar no coração das crianças. É surdo? É cadeirante? É filho do Deus vivo? Tem limitações cognitivas? Tem limitações emocionais? Não importa, Jesus é a cura. Jesus é a cura. Jesus é a cura. É Emanuel, Deus conosco. É Eloí. É o leão da tribo de Judá. É a raiz de Davi. Jesus é o mesmo ontem,
hoje e vai ser para sempre a cura. Jesus veio e voltará. Jesus é Pai, é Deus eterno, é soberano, é maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é Deus forte. Quando tu te sentir fraco, declara: Senhor é o Deus forte, é o príncipe da paz. É esse Jesus que as crianças vão receber, é esse Jesus que é o nosso amigo, é esse Jesus que sara, que blinda, que protege. Quando eu fisicamente não puder estar lá, o Senhor está na entrada, na saída. Bendito seja o Senhor. Você vai declarar palavras de vida sobre as crianças. Eles são bênção. Quando falar do ministério, fala sorrindo, fala rindo e gargalhando, lembrando de tudo que o Senhor tem feito, de tudo que eles contam, que eles falam. Te alegra, porque tu estás num lugar aonde o Senhor escolheu com propósito, e ali o Senhor está contigo. Ali o Senhor está contigo. Nós nos revestimos, Senhor, com a armadura que vem dos céus. Da